Viver a natureza em Ponte da Barca. O concelho de Ponte da Barca é dotado de uma elevada biodiversidade, já que é maioritariamente abrangido pela rede Natura 2000, com uma zona de proteção especial para as aves e 2 sítios de importância comunitária, designadamente o Peneda Gerês e o Rio Lima. Cerca de metade da área do concelho está ainda integrada no Parque Nacional da Peneda Gerês, o único parque nacional de Portugal. As áreas classificadas de Ponte da Barca são bastante diversas, indo do Rio Lima até ao Pico da Louriça, na Serra Amarela, com 1.361 metros de altitude. Na Louriça, em pleno Parque Nacional, tem-se uma magnífica vista de 360 graus de toda a área, podendo-se observar várias albufeiras e inclusive é parte da Mata de Albergaria, reconhecida por ter o único carvalhal maturo de Portugal, ou o Vale Superior do Rio Homem, com perfil aproximado de um U, um bom indício da existência de um glaciar pré-histórico nessa zona. Como área montanhosa relativamente próxima do mar, a Serra Amarela caracteriza-se pela precipitação abundante, verões frescos e invernos pouco rigorosos, apesar de ocorrerem nevões todos os anos nas zonas mais elevadas. No inverno, os azevinhos contrastam com os carvalhos, pelo facto destes últimos estarem sem a folhagem. É na zona alta da Serra Amarela que é possível observar os melhores azevinhais de Portugal, com alguns exemplares imponentes. Vários destes azevinhos foram afetados por um incêndio, encontrando-se a regenerar. Nessa zona, também são comuns matagais de piorno, um arbusto que pode atingir os 4 metros de altura. Por entre os piornais, no início da primavera, despontam os narcisos de trombeta, uma espécie protegida do sudoeste europeu que é rara em Portugal. Junto ao Pico da Louriça, existe uma das maiores populações de Portugal. Outras espécies de narcisos, bem mais abundantes, também florescem no início da primavera e chegam a cruzar-se naturalmente, originando híbridos. Muitas outras espécies podem ser observadas com o avançar da primavera. Mas a espécie mais abundante é a urze vermelha, que cobre a maior parte das zonas mais elevadas desta imponente serra. Estas zonas abertas, pouco perturbadas, são locais preferenciais para a ocorrência do maior predador da fauna portuguesa, o lobo ibérico. Seriamente ameaçado de extinção em Portugal, as zonas montanhosas do Parque Nacional constituem uma das áreas mais importantes para a sua conservação em território nacional. Organizados em alcateias, que são geralmente grupos familiares de pequena dimensão, constituídas pelos progenitores e as suas crias desse ano e algumas de anos anteriores, os lobos são animais com relações sociais fortes e complexas que lhes permitem caçar presas de grandes dimensões. Nesta região, as presas são frequentemente animais de origem doméstica, como as vacas de raças autóctones ou o garrano, que pastam frequentemente em zonas remotas. De facto, nessas áreas inóspitas, é frequente a presença de animais domésticos a alimentarem-se em conjunto com espécies selvagens como javalis. Das espécies de origem doméstica, destaca-se o garrano, que atualmente constitui uma das imagens mais emblemáticas da região. Apesar da sua origem doméstica, a maioria dos animais vive atualmente em liberdade, recriando comportamentos típicos de equídeos selvagens, organizando-se em manadas frequentemente, com dezenas de indivíduos que pastam geralmente em áreas de maior altitude no verão e refugiando-se em bosques e áreas mais baixas no inverno.
Os carvalhais estão mais restritos aos vales, onde o fogo tem um efeito menor. Ainda assim, mesmo na Mata do Cabril, um dos símbolos do Parque Nacional e uma das zonas de proteção total, pode-se ver o seu efeito com muitas árvores mortas. Os incêndios recorrentes matam as árvores, principalmente as que estão na bordadura junto aos matos, tornando-se os bosques cada vez mais pequenos. Na Mata do Cabril, as árvores já só são abundantes junto ao rio Cabril e em alguns dos seus afluentes. A zona mais baixa é dominada pelo carvalho alvarinho, aparecendo pontualmente o carvalho negral, castanheiro e aveleira, enquanto a zona mais elevada é dominada pelo carvalho negral, vidoeiro e azevinho. Estes bosques são muitas vezes utilizados como abrigo pelo corso. Este pequeno cervídeo, o mais pequeno da Europa, refugia-se muitas vezes em áreas de arvoredo denso, procurando as áreas mais abertas para se alimentar. Os locais de alimentação, muitas vezes partilhados por espécies mais pequenas, como o coelho, atraem também a presença de predadores como a raposa ou a águia de asa redonda. A raposa é um predador oportunista, estando presente um pouco por todas as áreas naturais e mesmo em espaços urbanos. A águia de asa redonda é uma ave de rapina que nidifica em árvores, sendo também uma espécie comum que pode ser observada um pouco por todo lado. Há um grande contraste entre o fundo do vale do rio Cabril com o verde dos carvalhais e as zonas elevadas mais acinzentadas, fruto da pouca vegetação existente, observando-se imponentes afloramentos rochosos, principalmente na margem direita junto à fronteira espanhola. Em alguns afloramentos rochosos das zonas mais elevadas da Serra Amarela, podem ser observados caldoneirais, um tipo de vegetação raro em Portugal. Este é dominado por um arbusto espinhoso, semelhante a um tojo endémico da Península Ibérica. A raiz divina, cujo nome científico é Armeria humilis, com duas subespécies na Serra Amarela, em que a mais abundante e fácil de observar é a subespécie odorata. Esta pequena planta está restrita a duas serras na Galiza e a algumas das montanhas mais altas do noroeste de Portugal. Outros endemismos do noroeste da Península Ibérica são a cravinha dos montes, o cardo dos montes e duas espécies do género, silene, os assobios pegajosos e os assobios de folhas agudas. O turmentelo é uma espécie de tomilho endémico que pode ser também observado nestas zonas, bem como em altitudes mais baixas. Outra espécie aromática e medicinal que pode aparecer nas mesmas zonas é a macela, uma espécie de camomila com exemplares sem as flores liguladas brancas que as tornam mais fáceis de distinguir de espécies aparentadas e, por isso, alvo de colheita por algumas pessoas para fazerem infusões. Os grandes afloramentos rochosos escarpados são um dos melhores locais para observar a cabra montês, que aos poucos tem vindo a reconquistar as montanhas do Parque Nacional. Tendo-se extinguido naturalmente na Serra do Gerês no final do século XIX, a sua presença atual na região deve-se a uma reintrodução realizada na Serra do Chorés em 1997, com os primeiros indivíduos a serem registados em Portugal em 1999, precisamente na zona da Serra Amarela. Esta espécie apresenta um acentuado dimorfismo sexual, em que os machos são geralmente mais escuros e maiores, com cornos muito mais desenvolvidos, especialmente nos indivíduos mais velhos. As zonas escarpadas são ainda local mais frequente de ocorrência das grandes aves de rapina, destacando-se a presença ocasional de grandes bandos de grifos e das grandes águias rupícolas, como a águia real. A altitudes intermédias na Serra Amarela começam a aparecer os povoamentos. Primeiro aparecem as brandas,
que foram, e como a de Bilhares, continuam a ser usadas como apoio para as atividades agropastoris sazonais, mas sem ter uma ocupação residencial. Servem, por exemplo, para guardar feno e alfaias agrícolas. Os lameiros da Branda de Bilhares são de grande beleza e dos mais ricos em orquídeas do Parque Nacional, podendo ser observadas no final de maio e durante o mês de junho centenas de indivíduos de satirão macho e de serapião de flores grande. Além disso, os lameiros apresentam sebes com várias espécies de arbustos ou árvores, como o carvalho negral e linhas de água com vidoeiro, salgueiro negro e freixo, o que proporciona abrigo e áreas de alimentação diferenciadas que enriquecem a biodiversidade da zona. Este mosaico agroflorestal enquadra-se numa zona de matos com povoamentos de coníferas, sendo frequentemente utilizado como área de alimentação de diversas espécies, como javalis, perdizes, tordos, pombos turcases, gralhas, entre muitos outros. A curta distância de Bilhares e a uma altitude um pouco mais baixa, num pequeno planalto, encontra-se a aldeia da Ermida, que possui um impressionante conjunto de campos em socalcos, onde também podem ser observadas algumas espécies de fauna que aproveitam estes locais para se alimentar ou mesmo viver ou se abrigar por entre tocas, orlas e pequenos buracos nos muros. À medida que descemos em altitude, a presença humana é maior, com um povoamento mais diverso, mas continuam a existir espaços naturais de grande beleza. No rio Lima, podemos observar uma boa mancha de folhosas, com alguns eucaliptos e pinheiros bravos, mas que é dominada pelo carvalho alvarinho, entre outras espécies autóctones, como o padreiro. No sob coberto, podem-se observar arbustos como o pilriteiro, o loureiro e a bonita gilbardeira, assim como espécies herbáceas como o selo de Salomão, a búgula e o falso Myosotis do norte. Nestes bosques, envolventes ao rio, destaca-se a grande diversidade de aves, muitas delas comuns, com plumagens vistosas como o pisco de peito ruivo e pica-paus como o peto verde ou pica-pau malhado, ou mais discretas como a ferreirinha. Estas são aves presentes ao longo de todo o ano. Por outro lado, apenas no inverno se podem observar os curiosos bandos de lugres que se movem freneticamente nas árvores em busca de alimento. Os esquilos, apesar do seu aspecto luxuriante, são frequentemente discretos, sendo a sua presença muitas vezes denunciada pelas pinhas roídas que deixam no solo. O rio Lima, a jusante da barragem de Tovedo, é relativamente estreito e com alguns afloramentos rochosos, onde existem alguns endemismos ibéricos raros, como a erva coalheira do Jerez e a festuca duriotagana. Esta zona, por ser relativamente quente, possui muitos medronheiros e murta, uma espécie invulgar no Minho. Nas margens do rio, observa-se muita borrazeira branca, além do amieiro e freixo. Nas zonas mais baixas, os matos são raros, mas ainda assim observam-se algumas pequenas manchas, como a urze irlandesa, uma espécie de urze que em Portugal está quase restrita ao Minho, e o saganho, praticamente um endemismo ibérico. O próprio rio Lima e as suas margens são zonas de grande riqueza de fauna. No leito, abundam as espécies de peixes, com grandes cardumes de pequenos ciprinídeos, grupo de espécies piscícolas, típico dos troços médios e terminais dos rios, geralmente próximo das margens e zonas de pouca profundidade. Estes peixes são as presas preferidas da ave mais colorida da região, o guarda-rios. Esta pequena e curiosa ave, frequente em todo o rio Lima e principais afluentes, é muitas vezes observada pousada em poleiros, a partir dos quais procura as suas presas aquáticas, que captura em mergulhos verticais rápidos, geralmente muito eficientes. Nas margens do rio, principalmente no inverno,
surge ainda o maçarico das rochas, mais raro e igualmente com um comportamento curioso. Outras espécies facilmente observáveis no rio Lima incluem o corvo marinho, uma ave de grandes dimensões, de coloração maioritariamente negra e bico amarelo, que está aqui presente exclusivamente no inverno. O mergulhão pequeno, uma espécie semelhante a um pequeno pato presente em zonas de águas lentas, que parece desaparecer sempre que mergulha para apanhar alimento. E a garça real, frequente nas margens ou em zonas de baixa profundidade, constantemente a observar à procura de peixes, anfíbios e outros pequenos animais que apanha com o seu bico longo em forma de punhal. A garça branca pequena, bem mais pequena que a sua semelhante garça real e também menos comum no Lima, é também por vezes observada junto à vila de Ponte da Barca. As suas presas favoritas no rio Lima são provavelmente as muito abundantes rãs verdes. A lontra é o outro habitante frequente, um pouco por todo o rio Lima e principais afluentes. Sendo nadadores exímios, estes animais passam grande parte do seu tempo dentro d'água, onde capturam peixes, saindo apenas para as suas tocas, geralmente em cavidades muito próximas da água. Apesar de ser uma espécie discreta, observa-se com alguma frequência na zona mais próxima da Ponte da Barca, nomeadamente junto à foz do rio Vade. A vegetação mais abundante das zonas baixas é a que existe nos prados e campos cultivados, sendo que mesmo na bordadura destes encontram-se muitas espécies nativas, como o morangueiro silvestre, campainhas e a rara verónica de faces rosadas, um endemismo ibérico protegido. Claro que também aparecem com mais frequência espécies exóticas, algumas de carácter invasor, como o trevo de 4 folhas, do género Oxalis. Estas áreas de menor riqueza florística são ainda assim exploradas por diversas espécies de fauna. O mocho galego, uma pequena ave de rapina noturna, observa-se frequentemente em árvores pouco densas ou outros poleiros abertos, onde procura grandes insetos ou pequenos roedores nos campos agrícolas para se alimentar. Aqui é comum também a cobra rateira, a maior serpente da fauna portuguesa, que pode atingir até cerca de 2 metros de comprimento. No rio Vade, afluente do rio Lima, que também pertence ao sítio Rio Lima, encontramos uma matriz também dominada por campos agrícolas com povoamentos dispersos e algumas manchas florestais autóctones de pequena dimensão, mas que têm aumentado de tamanho nos últimos anos. O abandono agrícola de alguns terrenos mais difíceis de trabalhar, por exemplo, em encostas com pequenos socalcos, originou carvalhais, acompanhados por castanheiros devido à evolução sucessional. O rio Vade, tal como o rio Lima, apresenta uma galeria repícola, geralmente em bom estado, em que a principal diferença é a maior presença do salgueiro negro por oposição à borrazeira branca, apesar de o amieiro continuar a ser a árvore dominante. Relativamente à fauna, no rio Vade, uma das espécies mais abundantes é a rã ibérica. Este pequeno anfíbio, apesar de ser muito comum na região, é uma espécie endémica da Península Ibérica, sendo protegida a nível europeu. Nas aves, a alvéola cinzenta é provavelmente a espécie mais frequente no leito do rio. Ainda assim, o guarda-rios e o curioso melro d'água são os principais destaques. O melro d'água é uma pequena ave insetívora que em Portugal apenas existe nos rios com corrente forte nas regiões norte e centro. É frequentemente observada em zonas de rápidos, pousada nas rochas, mergulhando frequentemente contra a corrente. Estas são as terras da Nóbrega,
terra rica em fauna e flora, terra dos poetas, da paisagem, das fontes e da saudade. Aqui fica Ponte da Barca, onde, segundo Miguel Torga, as dobras são largas, fundas e solenes.